Lei 14.592, de 30 de maio de 2023. Decore, esta é a nova lei do PERSE, que altera a nossa conhecida Lei 14.148, de 3 de maio de 2021. Mas para além desses números, do que é que nós estamos falando? Quais os impactos reais disto na sua empresa no setor de turismo e eventos? Nesse vídeo eu vou resumi-los para você. Meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em direito tributário, especialista no setor de turismo e venho te contar os meandros da nova lei do PERSE e como você pode reduzir o custo tributário da sua empresa hoje mesmo. Bom, o PERSE é o Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos. Você nos acompanha aqui, já conhece, já falamos dele em vários vídeos anteriores. E ele foi criado em decorrência de um projeto de lei ainda durante a pandemia. Esse projeto virou lei em maio de 2021 com 6 tipos de instrumentos de apoio a esse setor, que foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Um desses instrumentos era o benefício fiscal da redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre os resultados das empresas do setor de eventos classificado de acordo com o artigo 2º daquela lei, que trazia 4 incisos configurando o que é setor de eventos. Então, no primeiro são as empresas relacionadas à produção de eventos, casas de festas, buffets e tudo que os ampara. Segundo, a hotelaria. Terceiro, cinema. E quarto, as empresas prestadoras de serviços turísticos na forma da Lei Geral do Turismo. Isso gerou uma portaria do Ministério da Economia, portaria 7163, com 88 CNAEs, Códigos Nacionais de Atividade Econômica, ali listados, que seriam os códigos que fariam jus ao PERSE. Isso foi objeto de um regulamento, a Instrução Normativa 2114 de 2022 da Receita Federal. E essa Instrução Normativa ela trouxe algo interessante. Na visão da Receita Federal, o PERSE, ou melhor dizendo, esta alíquota zero, se aplicava apenas às receitas diretamente decorrentes do setor de eventos na forma da lei e dos quinais relacionados em portaria. Então, não bastava a empresa se qualificar para o PERSE, deveria verificar cada fonte de receita como se enquadraria. Isso redundou em alguns debates jurídicos e em 20 de dezembro de 2022, na medida provisória número 1147 de 2022, que altera o artigo 4º da lei do PERSE, a Lei 14.148, inserindo 6 parágrafos, criando essas restrições que já estavam previstas no regulamento. E em janeiro de 2023, no dia 2 de janeiro, é publicada uma nova portaria com um rol de quinais, 38 quinais, menor do que a portaria anterior. E agora, apenas esses 38 quinais fariam jus ao PERSE. Isso gerou toda uma nova leva de judicialização e um debate que seguiu no Congresso Nacional. Na semana passada, no dia 24 de maio, o Senado Federal aprovou o texto que já vinha da Câmara dos Deputados. Esse texto foi enviado à Presidência da República ontem e sancionado hoje, 30 de maio, sem mudanças no que tange ao setor de turismo e eventos. Apenas houve o veto de um recurso que ia para a Embratur, que vinha do Senac, que foi objeto de um acordo que não nos interessa aqui. Nós temos agora que separar o PERSE primeiro no tempo. Existe o PERSE de março de 2022 a 20 de dezembro de 2022. Ele é regulado pela Lei 14.148 e administrativamente ele é regulado pela Instrução Normativa 2114. Porém, essa instrução já é objeto de judicialização e vai continuar sendo. Recentemente, também na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou no mérito, na 7ª turma, o entendimento de que essa distinção feita pela IN 2114, de que nem todas as receitas e resultados de uma empresa que integre o setor de eventos estão sujeitas à alíquota zero, essa restrição no entendimento do TRF1 é ilegal. Esse debate vai continuar posto. Segundo debate, poderia a medida provisória alterar imediatamente requisitos e restringir a aplicação de um benefício fiscal, portanto aumentando a alíquota de determinadas atividades sem nenhuma antecedência? Muitos entendem que não, e diversas ações judiciais, a maioria delas ainda em sede liminar, algumas em sede de sentença, mas ainda sem manifestação de mérito dos tribunais,
entendem que deveria ser obedecida a anterioridade de exercício para o imposto de renda e a anterioridade nonagesimal para o PIS/COFINS e CSLL. Ou seja, a medida provisória entraria em vigor no que restringe apenas 90 dias depois ou um ano depois, ou no exercício seguinte. E como ela não é lei, é no exercício seguinte a conversão em lei. Então, apenas em 2024. Isso também continua em debate. Terceiro, as atividades que foram retiradas do PERSE pela Portaria 11.266. A portaria poderia ter feito essa restrição, muitas vezes ferindo o conceito que estava colocado no artigo 2º da Lei 14.148, que continuava e continua vigente. Então, de 20 de dezembro de 2022 até 20 de março de 2023, ou até 1º de abril de 2023, há um outro período de discussão. Após esse período, você tem a vigência quase inconteste da MP 1147 e da Portaria 11.266, mas essa Portaria 11.266 também cai por terra hoje, 30 de maio, com a sanção presidencial da nova lei do PERSE. Porque o que acontece? Qual era o fundamento dessa portaria? Era a nova redação do artigo 4º, dada pela medida provisória, segundo o qual haveria uma lista de quinais com direito ao benefício fiscal e outra lista mais genérica com o conceito do setor de eventos. A redação da lei, que decorre da medida provisória, que, portanto, revoga para o futuro a medida provisória, exclui essa referência a uma nova portaria e agora os quinais que fazem jus ao PERSE estão previstos diretamente em lei. O que significa dizer que não há mais necessidade dessa portaria para o fim do benefício fiscal e que, portanto, essa discussão se encerra para o período último. Mas permanece uma outra discussão. As empresas, as atividades que foram excluídas do PERSE pela edição da nova lei poderiam tê-lo sido? De acordo com o artigo 178 do CTN, os benefícios fiscais que são deferidos por tempo certo e sob condições, eles não podem ser revogados antes desse momento determinado em lei. E não podem ser revogados, obviamente, sequer pela própria lei. Então, saber se o PERSE se enquadra nesse conceito de benefício condicional por prazo determinado é a pergunta que vai responder se ele poderia ou não ser objeto dessa revogação. A Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional repudiam essa interpretação, defendem que ele seria incondicionado, mas é uma discussão que ainda será posta. Na prática, para fins administrativos de aplicação imediata, e o PERSE é de aplicação imediata, não depende de requerimento, não depende de inscrição, isso já foi dito pela própria Receita Federal nas soluções de consulta. As empresas agora só podem continuar aplicando o PERSE administrativamente sobre as suas receitas e resultados que estejam diretamente vinculados ao conceito de setor de eventos na forma dos quinais dispostos no artigo 4º da Lei 14.148. Então, a empresa tem que fazer um cotejo entre a sua nota fiscal de serviço, sua nota fiscal de produto, se aquela atividade está vinculada a uma atividade constante da lei do PERSE e se a empresa cumpre os demais requisitos, estar no lucro presumido ou no lucro real, estar em atividade em 18 de março de 2022, critério que agora está previsto expressamente na lei, e para aquelas atividades sujeitas ao cadastro, estar inscrita no cadastro nesta mesma data, 18 de março de 2022. Então você vê que há uma certa complexidade, aguarda-se uma revisão da Instrução Normativa 2114, que sai fortalecida desse debate e que, portanto, não deve ter uma modificação muito profunda, mas vai se adaptar à nova redação. Podem vir novas soluções de consulta. As soluções de consulta anterior, no que alterado, perdem a sua eficácia e vai haver uma revisão também daquelas liminares que estão em vigor. Então, há um debate que ainda se alonga, nós estamos aqui à disposição para colaborar. Um grande abraço e até a próxima!